E convidamos, neste momento, o senhor Emanuel Burke dos Santos para proferir a palestra A Gênese Orgânica e as Descobertas das Ciências Biológicas na Atualidade. Emanuel Burke dos Santos é médico, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor e mestre em medicina, também pela URGS, membro do Núcleo da Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, membro titular da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, professor do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade da PUC Rio Grande do Sul e membro do corpo diretivo da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Com vocês, Emanuel Burke. Muito bom dia a todos. Agradeço a Fergs pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, ver esse teatro cheio, né? Muito me honra estar aqui para poder falar desse assunto tão pertinente, que é a revisão das obras básicas, né? Me lembrando agora a palestra do Leonardo, ele falando sobre o sofrimento e tal. 500 anos antes de Cristo, né? Já Siddhartha teve 4 encontros que, quando ele saiu do palácio, que o levaram a estudar o sofrimento, descobrindo as 4 nobres verdades, né? Sendo a última um caminho óctuplo, que é muito interessante, que é mais ou menos o que a gente faz, né, através, primeiro, da compreensão correta das coisas, que é a primeira parte desse caminho, né? E lembrando que, antes de entrar propriamente no capítulo, né, do livro, né, a gente, às vezes, tem uma visão distorcida pelo chamado cientificismo materialista, né, que nos diz que o cérebro produz a consciência, né? Mas, na verdade, isso é uma falácia, não há nenhuma prova em relação a isso, muito antes pelo contrário, né? Então, a gente deve evitar a confusão dos termos entre ciência e cientificismo. O cientificismo é um sistema de crenças e que nos leva a pensar isso. Então, o que acontece agora com a evolução então, do entendimento dessas coisas, inclusive dessas bases filosóficas, é que ocorre a nova oportunidade, então, desse diálogo entre ciência e espiritualidade, que, na verdade, estava presente nos primórdios da ciência. Quando o Newton indagava a natureza, ele estava pensando justamente no Criador. Passando especificamente à parte que me cabe em relação à gênese orgânica e às descobertas biológicas da atualidade, quando a gente observa, então, na época da publicação da Gênese, né, nós observamos que alguns conceitos eram pertinentes para aquela época em que foram escritos, obviamente, né? Então, é isso que nós vamos abordar agora, né? Eles falavam principalmente sobre a formação primária desses seres vivos, quando a gente sabe que, na verdade, que até hoje não se sabe, do ponto de vista científico, exatamente como se deu a origem da vida e outros pontos nevrálgicos em relação a certas questões que não conseguem ter uma explicação pelo modelo cientificista. O que é esse modelo? Ele tenta reduzir a realidade última à matéria, à produção da matéria, como a consciência, por exemplo, como sendo um epifenômeno das redes neurais. Eu, vendo o Leonardo falando agora, me lembrei do circuito de Papez, sistema límbico, das áreas do núcleo accumbens, logo à frente ali dos corpos mamilares, e foi assim que eu aprendi anatomia na faculdade, neuroanatomia, né? Com um cérebro localizado, com coisas localizadas. E hoje se sabe, pela alta plasticidade cerebral, que o cérebro é extremamente dinâmico e não, como se pensava antes, totalmente estanque. Então, Kardec nos traz, na Gênese Orgânica, a primeira parte sobre a formação primária dos seres vivos. Isso é alguma coisa que, ainda hoje, como falei antes, é objeto de questionamento, sobretudo quando a gente analisa isso dentro desse ponto, desse prisma, né, de que tudo é uma obra do acaso ou do fortuito, como nós vamos abordar adiante. Ele nos fala, então, do princípio vital, da abiogênese, de outra maneira, falando um pouco sobre geração espontânea, que, aliás, é um ponto que a gente precisa debater, porque, quando foi escrito, essa discussão ainda era bem pertinente. E isso, a gente precisou fazer uma releitura para compreender o que ele queria dizer em relação, então, a essa biogênese. Enfim, nessa obra ainda ele aborda a escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo. Então, vamos ver.
Quando a gente analisa a codificação, né, a primeira obra publicada em 1857, que é o Livro dos Espíritos, essa revelação ela trata sobre as leis que regem a vida espiritual propriamente dita. Na Gênese existe já uma outra proposta, né, que tem a ver com a interface que existe entre a ciência espírita e a ciência acadêmica. Então, o papel da Gênese dentro desse Pentateuco espiritista diz relação mais aos cuidados das leis que regem a matéria propriamente dito, já que no primeiro livro da codificação se deteve mais aos aspectos ligados ao mundo espiritual propriamente dito. E ela propõe, então, esse diálogo que nós estamos fazendo hoje, justamente por isso a temática, diálogos entre ciência e espiritualidade, foi criada justamente para comemorar os 150 anos da publicação dessa luminosa obra, né? E que precisa, de certa forma, uma atualização, principalmente em relação a certos conceitos, e não sobre a verdade última, propriamente dito, né? A gente sabe que a gente vive dentro, segundo Platão, dentro de uma caverna, né, chamada caverna platônica, que é a sombra da realidade, né? Então, por quê? Porque o nosso cérebro ele funciona, na verdade, não como um produtor da consciência, não a consciência como um fenômeno das redes neurais, mas como um filtro. E, de certa maneira, ele impede a manifestação total do nosso espírito imortal, que passa por diversas experiências, que são repetidas desde a formação do embrião, por exemplo, na filogênese, né, que imita a ontogênese, imita a filogênese. Então, esse cérebro visto como um filtro. Tanto é assim que observe, então, como os nossos sentidos são rudimentares. A visão, por exemplo, nos permite enxergar apenas uma faixa estreita do comprimento de onda da luz visível, que vai mais ou menos entre 400 e 800 nanômetros. O que é isso? A gente enxerga, então, só as cores ordinárias. Ninguém enxerga infravermelho, ninguém enxerga ultravioleta, nós não conseguimos enxergar radiação cósmica, nós não conseguimos enxergar raio-x, nada disso. Se não tivesse um contador Geiger, por exemplo, não se conseguiria perceber radiação. Então, instrumentos foram criados a fim de que se pudesse perceber na realidade um mundo invisível. Mas vamos falar um pouquinho desse mundo invisível, então. O próprio Louis Pasteur foi ridicularizado quando começou a falar sobre a possibilidade de micro-organismos de criarem doenças, ou causarem doenças infecto-contagiosas, né? Eles chamavam os espíritos de Pasteur, né? Porque o primeiro germe foi visto por Robert Koch muito tempo depois, através do microscópio. Até então, se acreditava na teoria dos miasmas. Então, vejam só, o mundo invisível ele não é formado apenas só por espíritos, mas por seres que não poderiam ser apreciáveis por causa dos instrumentos rudimentares da época, quando só apreciáveis pelos nossos sentidos, que são bastante rudimentares. O mesmo em relação às ondas nas quais estamos mergulhados. Então, nós estamos cercados pelo invisível, mas o nosso cérebro, ao invés de ser o ampliador da mente, ela nos limita. Foi feito um download do espírito aqui para poder vivenciar essa pseudo-realidade dentro da caverna platônica, a fim de então, que possamos fazer essa evolução necessária nesse momento, né? Principalmente, isso vai levar a uma compreensão da necessidade última, que é a necessidade do amor, como a gente vai ver. Podemos passar ali. Então, existem, então, pontos naturalmente nevrálgicos da obra relacionados às fronteiras do conhecimento científico do século XIX, né? No capítulo 10 da Gênese, que é o que me coube escrever o capítulo, e é sobre isso que eu vou falar agora, então, ele fala sobre a Gênese orgânica, né? Então, aqui, mostrando, então, o Livro dos Espíritos, a primeira publicação foi em 1857, e, a partir dele, então, os desdobramentos que levaram as demais obras da codificação. Eu gosto de contar uma história, eu contei ali nos bastidores, que quando eu comecei a me interessar a ler sobre a doutrina espírita, eu também sou de lar espírita, então o nome Emanuel não é à toa, né? Mas não se entusiasme muito, porque eu sou só o genérico, como dizem lá no centro, né? Então, o meu pai, quando eu fui na estante querer pegar um livro espírita, eu fui lá no Nosso Lar, que é interessado. Ele dizia, não, eu te sugiro que não leia esse primeiro, vai ler primeiro a codificação. E ele me deu o Livro dos Espíritos para ler. E foi uma coisa muito boa, sabe? Porque a gente tem que... Esses livros são maravilhosos e nos preparam para o entendimento das obras complementares. E a Gênese, como foi dito várias vezes aqui, é um livro que às vezes é pouco estudado e é muito rico. Muito bem. Então, assim, sobre a formação primária dos seres vivos,
voltando na parte científica propriamente dito, que se sabe hoje é que as condições atmosféricas da Terra, há 2,2 bilhões de anos atrás, eram bem diferentes das condições atuais. Né? Lembrando bem o que o Dr. Asimar falou ontem, né? Aquela maravilha, né? Que somos todos poeira de estrela, então, daquela explosão inicial, então, e depois do Sol, que se desprenderam os planetas atuais, houve um processo gradual de resfriamento do planeta e as condições atmosféricas foram se modificando. Né? Então, isso é uma coisa que eu vou abordar em seguida. O que aconteceu desse ponto de vista que permitiu a vida orgânica aqui, e vamos tentar tratar depois sobre os mecanismos subjacentes a esse processo todo. Tá? Então, uma outra questão em relação a esses primeiros seres, né, é que os primeiros seres que surgiram, como a gente conhece hoje, são os procariontes, do grupo do reino Monera, ou seja, são seres sem núcleo, bastante simples, mas, mesmo assim, seres sendo extremamente simples, eles têm uma grande complexidade biológica que não pode ser explicada meramente pelo acaso, como um mecanismo da seleção natural. Eu vou dar um exemplo disso. Uma bactéria que contém um flagelo, o flagelo o que é? É um órgão dessa bactéria que nem núcleo tem, de tão simples que ela permite que essa bactéria se desloque no meio aquoso. Né? O flagelo ele tem cerca de 40 peças. E que assim, a seleção não explica como surgiu uma peça, depois a outra, e elas se encaixaram, porque explica por a seleção por mecanismos adaptativos, que permitam uma maior sobrevivência daquele ser em relação a outros. Mas o que uma única engrenagem pode fazer em termos de sobrevivência? Nada. Então, isso é uma coisa que tem sido muito discutida à medida que se vai aprofundando então, o conhecimento sobre essas estruturas. E o que aconteceu naquela época de mais ou menos 2 bilhões? Provavelmente, então, foi isso que está aí. Né? Então, começou, primeiro, a partir da formação desses organismos extremamente primitivos, naquele planeta muito diferente de hoje, em que a atmosfera não tinha a concentração de oxigênio que a gente tem hoje, que é 21% da atmosfera. Começou a se produzir isso a partir da proliferação das chamadas cianobactérias, esses procariontes, esses seres anucleados, que foram os precursores das plantas. Então, como é que eles extraíam energia? Através da fonte de energia que nós temos hoje, que alimenta tudo na Terra, que é o Sol, né? A luz solar, que produz isso. Então, a partir disso aí, começou a ter produção de toneladas de oxigênio. Só que esse oxigênio era extremamente tóxico para os seres presentes naquela época, curiosamente. Né? Então, porque eles não estavam adaptados àquele mecanismo. Né? Mas, como tudo, na providência, esse oxigênio, como nós veremos adiante, veio muito a calhar. Né? O oxigênio ele é um gás que é fundamental à nossa vida, todos sabemos, mas que ele também provoca um chamado estresse oxidativo, que leva aos processos de envelhecimento. Né? Muito bem. O que aconteceu com esse oxigênio? Ele começou a se depositar sob a forma de ozônio na atmosfera, e isso fez com que houvesse um filtro para a radiação ultravioleta. E olha só, aquela radiação intensa do Sol foi modulada, né, para permitir o surgimento de vida mais complexa. Sendo que a vida surgiu, nesse caso, no nosso caso aqui, dentro dos oceanos. Quando a vida pôde deixar os oceanos e ir para a vida na Terra, através, então, desses filtros em relação à radiação solar e a mecanismos que começaram a permitir uma sobrevivência num ambiente rico nesse gás tóxico que é o oxigênio, né, foram criados, na verdade, dos seres pluricelulares, verdadeiros oceanos internos. Então, além de nós sermos poeiras de estrela, nós somos também oceanos ambulantes, né? Em que existe um grande equilíbrio orgânico, que a gente chama de homeostase, que permite a convivência desses diversos seres, que, na definição de André Luiz, né, as células são animalículos centesinais, que são subjugados pelo campo mental. É muito interessante, e animados por quem? Pelo fluido vital, que é um dos conceitos que Kardec apresenta mesmo no Livro dos Espíritos. Muito bem. Então, isso permitiu que a vida deixasse os oceanos através de oceanos portáteis, né, que são os animais terrestres. Tanto que não é à toa, né, que nós temos sódio na circulação em grande quantidade, então de 145 mil equivalentes por litro de sangue de sódio. Né? Então, a gente tem essa quantidade de sódio no corpo, o suor é salgado, né? Então a gente carrega esse mar, que permite a vida celular dentro dele. Mas, em contrapartida também, tivemos que enfrentar o chamado estresse oxidativo, que são mecanismos adaptativos que surgiram.
Pelo estudo das placas tectônicas, né, que são responsáveis a movimentação delas pelos abalos sísmicos, né, se sabe que a Terra provavelmente ela foi uma só, né? Então ali mostrando então a Pangeia, né, mostrando então como os continentes estavam interligados na Terra. Isso permitiu que a vida se espalhasse na Terra tal qual ocorrera nos oceanos. E a partir dali, então, a vida começou, os continentes começaram a se afastar vagarosamente no decurso dos milênios, né? Então, carregando aquele germe da vida por todo o planeta. E houve, então, esse processo de transição desses organismos anaeróbios para os organismos aeróbicos, né, que tiveram que enfrentar essa toxicidade do oxigênio, e para isso foram criados sistemas de defesa antioxidantes, né? Então, isso veio muito a calhar. Por quê? Porque o sistema que não usa oxigênio para a produção de energia é um sistema muito ineficiente, produz pouquíssima energia. Então, não se conseguiria manter formas complexas como a nossa, que permite a encarnação então, do gênero humano, né, no caso da espécie humana, dentro de seres tão rudimentares. Então, precisou haver uma evolução desde esses seres unicelulares que começaram a se agregar nessa grande família que forma o corpo e que estão subjugados pelo campo mental e que não são as mesmas células, né? Porque a gente tem que lembrar que desde a formação de cada um de nós, no período embrionário, em que nós tivemos uma única célula como corpo, essa célula sofreu uma divisão celular orientada pelo espírito, que é o perispírito forma esse campo morfogenético, que é lido pelo DNA da célula, né, e que faz com que haja, então, ativação e inativação dos genes, num processo que a gente chama de epigenética, né? Então, através de processos bioquímicos, entre eles a acetilação de histonas, metilação do DNA, os nomes que suprimem ou estimulam genes, e fazem com que essa célula única fosse se diferenciando, criando, então, uma parte para o crânio, uma parte para a cauda, uma parte para os membros superiores, tudo orientados por esse espírito imortal que vai revendo a cada ciclo isso. Muito bem. Então, além esse oxigênio, então, que era um tóxico, olha só como é que ele foi usado, como um facilitador dessa produção de energia e aumentou da ordem de 1.500% a produção de energia necessária para esses seres vivos, aumentando a complexidade desses seres e, mais uma coisa, permitindo um suporte estrutural para esses seres, porque a gente só pode ter osso, cartilagem, todas as estruturas, graças à presença desse oxigênio. Então, esse suporte foi dependente das enzimas dependentes de oxigênio. E também uma outra coisa que foi muito importante, houve a necessidade do surgimento de sistemas de transporte desse gás pelo corpo, a fim de que pudesse o levar a áreas mais remotas que não estavam expostas diretamente a esse oceano interno, né, que é a hemoglobina, né, essa molécula de oxigênio. Então, ali das cianobactérias, então, mostrando rapidamente, até, então, os seres modernos aí, né? Elas ainda ocorrem, é claro. Então, uma pergunta que vem muito a calhar, e ontem se falou, Arismar falou sobre o tempo, uma coisa que gostaria de trazer aqui, é muito interessante isso, né? O que existe, na verdade, do tempo é o tempo presente, né? O resto tudo é com a construção cerebral. Nós estamos no eterno tempo presente, né? O espaço é um espaço não local, onde está tudo, nós estamos mergulhados no universo que é não local. Quando a gente olha para as estrelas, a gente está olhando para o passado, porque é o tempo que a luz leva para chegar na Terra. Por isso se consegue chegar lá na origem do surgimento, então, através do Big Bang, desse universo que nós estamos vivendo aqui. Muito bem, mas a mente, o espírito, ele não está limitado pelo tempo e espaço ordinário. Por isso que ele pode estar, pelo pensamento, em qualquer lugar, porque essa relação não depende de distância, ela é não local, ela é quântica, né? Então ela é não local e emaranhada, tem emaranhamento em relação a isso, como foi explicado pelo Saulo e pelo Arismar. Então o que existe, na verdade, é o tempo presente. E toda experiência é uma experiência subjetiva, ou seja, ela é vivenciada em primeira pessoa. Nós levamos o universo conosco. Isso é muito relevante. Então, o mundo objetivo, na verdade, é uma combinação de experiências subjetivas ou de intersubjetividade, né? Porque eu saio daqui, eu levo o universo. Você sai daqui, a mesma coisa. E isso não cessa nunca, porque o presente jamais cessa. É uma construção cerebral para que a gente consiga viver nessa pseudo-realidade em que a gente está aqui vivendo, que não é a realidade última, que é a realidade do espírito, que o cérebro precisa fazer essas construções através da construção do ego,
que é a maneira que a gente consegue... Mesmo Jesus, ele não pôde prescindir de ter uma figura do ego, que era o carpinteiro. Só que qual era a diferença em relação a Jesus? É que era o ego totalmente submetido ao Pai. Por isso é que tem essa divisão. Veja uma passagem que isso fica bem denotado. Quando Jesus diz assim, ó, afasta de mim esse cálice. É o ego, o carpinteiro. Em seguida, o que ele diz? Mas que seja feita a tua vontade. Consciência cósmica, oh Deus. E não a minha. Entendeu? Então, é quando Paulo diz, né? Já não sou eu que vivo em mim, mas o Cristo. Né? Então, é essa a noção que a gente precisa da figura egóica, e ela é trazida através desse corpo físico, que na verdade é uma sociedade de células que estão, do ponto de vista biológico, sob o comando e subjugadas pelo esse campo mental. E onde é que está isso? Né? Isso foi citado antes. Está em toda parte. Né? Como a gente viu, o cérebro é um órgão, não se sabia, se pensava que era o coração. Hoje se faz transplante de coração. Como é que é o coração? Então, o conceito de morte foi evoluindo ao longo do tempo. A gente sabe que é um processo, e é um processo que começa no nascimento. O que é o contrário de morte? O que vocês acham? Contrário de morte? Vida, diriam, né? Não, é o nascimento. Nascimento e morte. A vida vai do nascimento à morte, da morte ao renascimento. A vida não cessa, porque a vida é o eterno instante presente. É nascimento, morte, renascimento, morte, nascimento, renascimento, morte. Nesse ciclo. Que a libertação desse ciclo de renascimento e morte se dá pela iluminação. Através da iluminação, do conhecimento e do avanço moral. Muito bem. Voltando então aqui para o caso, existem duas visões de mundo que divergem, na verdade, né? O cientificismo materialista, que tenta explicar a realidade única através do monismo de substância, né? Que é o monismo. Eu não vou ter tempo de abordar bem esse aspecto, mas isso é muito interessante. Né? Existem duas grandes visões de mundo. Uma que é ou três, talvez, o monismo materialista, o monismo idealista e o dualismo cartesiano, o dualismo de substância, em que Descartes propõe res extensa para a mente e as coisas da consciência, e res cogitans para isso, e res extensa para a matéria. E o monismo materialista tem que explicar tudo pela realidade última, e o monismo idealista explica tudo pela consciência, dizendo, segundo o filósofo James Jeans, que a consciência, ou que o universo, na verdade, está mais para um grande pensamento do que para uma máquina. E um dos pontos nevrálgicos em relação a esse debate é que, segundo o cientificismo materialista, tudo o que acontece é fruto do acaso. Que não há propósito nisso. E isso tem uma repercussão moral muito grande, que é o que eu vou tentar levar a entender no final dessa palestra. Por que isso? Vejam bem como isso é nefasto. Quando a gente atribui tudo ao acaso, a gente retira do ser humano uma atribuição que é o livre-arbítrio. Por quê? Sendo tudo o determinismo genético ambiental, se eu nasci com uma carga de genes aleatórias e ruins, e vivo num ambiente difícil, ou um ambiente tóxico, e não existe o livre-arbítrio, eu não tenho chance de escolha. Eu sou aquele fruto, então eu não sou responsável também pelas minhas ações. Então é o processo de vitimização e de imaturidade que se dá. Então, o que é a imaturidade do ser? É aquele ser que precisa muito ser amado, enquanto que, na verdade, o que a gente precisa aprender é amar. Porque a gente já é amado, porque só pelo fato de ter alimento, poder respirar, por ter saúde, por tudo mais, são muitas almas trabalhando para que isso se dê. E quando a gente percebe isso, gera um sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão faz com que a gente queira retribuir, dando felicidade para o outro. Então, vejam só, isso tudo, quando a gente pensa no acaso, a gente leva ao determinismo genético ambiental. E isso é muito nefasto. E a ausência do livre-arbítrio. Agora, quando a gente coloca que existe liberdade, existe também o quê? Responsabilidade. Aí a gente começa a entender o paradoxo do mal. O que é o paradoxo do mal? Sendo, então, Deus perfeito, como pode permitir o mal? O mal é circunscrito a ambientes em como a gente está ligado aqui através do cérebro físico, não é a realidade do universo. Então, ele é uma coisa temporária e justamente decorre do exercício dessa liberdade.
Toda vez que a gente ajusta as nossas escolhas ao plano ordenamento divino, e as nossas escolhas, nós temos reforços que são positivos. Toda vez que a gente se desvia dessas escolhas, elas não precisam ser imediatas, mas estão gravadas no nosso subconsciente, a gente sofre. Para reajustar o plano de... Porque quando a gente tem dor, então a dor não é ruim. Então, até o sofrimento começa a ter sentido quando nós consideramos, então, o fator antrópico, o propósito, o contrário da desorganização caótica, né? Figuras mitológicas de caos e cosmos aqui aparecendo, como a gente falou ontem, não é, Terra? Então, assim, o senso de propósito que a espiritualidade traz, ela é fundamental para a evolução moral da sociedade. Vejam coisas que levam, então, a gente a... Mesmo vendo a ciência, né, olhando para a ciência propriamente dito, existem fatores que não podem ser explicados pelo acaso, pelos cientistas materialistas. Por exemplo, como a fina sintonia do universo. Observamos ali o número de Penrose, do matemático Sir Roger Penrose. Então, entre as propostas ou cálculos que ele mostrou, apenas uma constante para que haja vida, né, no universo como a gente conhece, vida aqui na Terra, é da ordem de 1 sobre 10 na 123. Esse número, ele não é um tamanho que é impossível medir, ele tende ao infinito, entendeu? Não tem páginas 000. E nós, às vezes, em ciência acadêmica, acreditamos num P de Fischer de 0,05, como aquilo não sendo ao acaso. Quando a gente tem no fine tuning ali, então, apresentado por Penrose, que a chance de uma constante, de uma única constante, ser o acaso, é impossível. Né? Então, só isso já demule com toda essa perspectiva de que o acaso como o motor, então, da criação. E vejam só, a origem do cosmos, então, a singularidade, a origem do espaço-tempo e a origem da vida, são pontos que não conseguem ter explicação em relação a isso. E outros, como a linguagem computacional, que tem a assinatura celular, a informática subcelular, com o código quaternário de informação. Vocês sabem que o código utilizado em computação é o código binário, 0 e 1, 0 e 1. É assim que se faz programação. Muito bem. A complexidade biológica é muito maior. Nós temos um sistema de letras em que estão escritas o código genético, que são as chamadas bases nitrogenadas, né, em que nós temos a combinação de 4 letras, né, codificadas assim, que dão toda a codificação do organismo numa linguagem altamente inteligente. Como o próprio Kardec fala, onde que a gente pode ver, então, perceber Deus? Né? No axioma que aplicais às vossas próprias ciências, né? Que não há, então, efeito sem causa. Sendo a causa inteligente, o efeito só pode... Aliás, sendo o efeito inteligente, a causa só pode ser inteligente. Então, questões então, como a complexidade irredutível, como eu falei do flagelo da bactéria lá, ou mesmo de uma estrutura como o olho. Tá? A seleção natural não consegue explicar, por exemplo, que mecanismo adaptativo do surgimento da lente do olho, do cristalino, poderia ter contribuído isoladamente para a sobrevivência daquele animal. Então, e o olho é formado não só pelo cristalino, mas pela córnea, pela retina, e por o vítreo, por várias estruturas. Então, essa complexidade irredutível é muito interessante, o mecanismo do flagelo e da evolução. Então, a escola cientificista ela tende a atribuir toda a evolução que se opera no planeta, e não há tempo para isso, no tempo que surgiu a vida na Terra, 2 bilhões de anos, para que o acaso fosse, então, gerador de seres complexos, como o nosso caso, por exemplo. Como foi explicitado ontem na palestra do Televisionar. Então, o que existe, na verdade, é um embate entre duas visões de mundo, que é esse sistema de crenças materialista e que não é a mesma coisa que ciência, pessoal. Porque ciência é o estudo do mundo natural. Um dos argumentos utilizados para descaracterizar o espiritismo como ciência, por exemplo, é justamente esse. É taxar o espiritismo de sobrenatural. Não existe sobrenatural porque está na natureza. São fenômenos apenas desconhecidos pela ciência ortodoxa, mas que estão na natureza. Então, olha só a armadilha. Como a ciência estuda o mundo natural,
o sobrenatural não estando na natureza, ele não deve ser objeto da pesquisa científica. Está vendo? Mas tudo está na natureza. Né? E atribuem a Descartes ainda essa divisão, que a ciência só deve se ocupar da resistência, então, da matéria, e não de que não é isso. É que como na época não se conseguia entender, pelos princípios físicos da época, ou pelo conhecimento físico dela, como a mente poderia atuar sobre o cérebro, e hoje se sabe, através das revoluções da física do século XX, então, com a teoria da relatividade, principalmente com a teoria quântica, em relação a isso. E a gente sabe que isso é muito verdadeiro, foram esses cálculos matemáticos que permitiram, por exemplo, computadores como a gente conhece hoje, lâmpada fluorescente, etc., graças a esse advento dessa ciência. Né? Hoje, sim, se consegue entender como a relação mente e cérebro poderia se dar nesse nível. Então, vamos lá. E Kardec nos fala ainda na obra Gênesis, continua, que começou isso na codificação, provavelmente no primeiro livro da codificação, no livro dos Espíritos, mas depois nos fala, em particular, nesse capítulo sobre a gênese biológica, né, sobre o fluido, sobre o princípio vital, como uma especificação desse fluido único, que é o fluido cósmico universal. Vejam só que aí a gente está vendo uma visão monista também, que é o único fluido que existe e que toda a matéria advém dali, moldada pelo pensamento, pela criação. Então, a grande diferença aí é que não é o acaso que molda a forma e que usa, mas a intenção, o propósito em tudo que existe. E o propósito, sendo Deus perfeito em todos os seus atributos, e obviamente, isso considera em bondade, em justiça. Não é? É claro, então, que o modelo de perfeição absoluta, né, que está fora da caverna platônica, é o modelo de justiça e bondade absoluta também. Então, esse fluido vital, né, então, considerando ali matéria e espírito, então, como monismo de substância, como eu falei antes, né, e dualismo de substância, esse fluido vital, ele atua sobre a matéria, mas ele nada mais é do que a mesma matéria, pessoal. Aí é que está. Porque a matéria não tem a solidez que ela aparente, porque retomando aquilo que eu falei antes, né, sobre o nosso cérebro é que constrói a matéria sólida como tal. Mas isso é só uma maneira da gente estar ajustado a essa realidade aqui. A matéria não é sólida. Se a gente vai olhar os fundamentos da matéria, Osmar falou isso ontem muito bem, né, são imensos espaços vazios, na verdade. O que existe é repulsão elétrica. Mas, para a gente conseguir viver nessa realidade, o cérebro constrói isso com a impressão de, na verdade, se tratarem de sólidos, pela essa repulsão elétrica e tudo mais. Tudo, na verdade, são codificações que a gente faz para estar nessa matrix. Você lembra do filme? Então, simulacro, né? A realidade simulada da caverna platônica. Então, a gente está aqui embaixo e a gente acredita que essa é a realidade e é para ser assim mesmo. Porque, se não fosse assim, a gente não poderia ser experimentado. E nossos valores, nossas convicções, não poderia aprender. Se Deus quisesse que a gente já estivesse, a gente não precisaria. Aliás, o mundo material ele foi justamente criado como escola, para aprendermos, então, como espíritos, né, imortais que somos, passando, então, pela essa experiência passageira. O que esse fluido vital faz, então? Ele promove a animalização ou vitalização da matéria. Ele é que confere vida à matéria. Porque qual é a diferença entre a matéria inorgânica e a matéria orgânica? É justamente a vitalidade. E vida nunca se conseguiu criar em laboratório. Uma vez anunciaram na imprensa leiga que um cientista conseguiu fazer uma célula. Na verdade, ele usou tudo que já estava pronto. Né? Na verdade, ninguém criou, não conseguiu criar isso. Né? Justamente porque depende desse princípio vital. Né? Existe em filosofia, o que Karl Popper chama de materialismo promissório. O que é isso? O materialismo promissório é quando se diz, olha, realmente, isso não está provado pelo materialismo, que a consciência é uma secreção do cérebro, é o fenômeno das redes neurais. Mas não se preocupe, daqui a pouco vai ser provado. Então, ele dá uma nota promissória para o materialismo, esperando que ele pague ele adiante. Pode ser, entendeu? Por isso, esse termo materialismo promissório que é muito curioso. Né? Mas vejam só que o fluido vital ele não intelectualiza a matéria, ele apenas a animaliza. São coisas muito diferentes. Por isso que as células têm vitalidade mesmo fora do corpo humano. Vejamos o que acontece, por exemplo, quando a gente faz a exumação de um corpo. Existe vida celular ainda ali? Claro. Muitas vezes se observa o quê? Crescimento das unhas, crescimento dos cabelos, crescimento unguial, crescimento capilar. Só não pode estar o caixão arranhado, né?
Deixa eu bater na madeira. Então, justamente... Aí enterraram vivo o sujeito. Então, assim, ó, vejam que existe vida celular ali, né? Porque senão não haveria proliferação, aquelas células que fizeram as unhas, que fizeram os cabelos e tudo mais. Outro exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar num laboratório de células humanas, células eucarióticas, numa pesquisa de câncer que a gente fez aí fora. Então, olha só o que acontece. Aquelas células ali, que deram origem, aqueles clones ali, eles vieram de uma pessoa que tinha desencarnado, né, no meio do século XX, lá, 1940 e poucos, 1950, de um câncer de colo de útero, né, que acho que era, não me engano, acho que era 1955 para frente. E estavam vivas ainda ali. Porque uma das características do câncer, sabe qual é? É perder a capacidade de morrer. É tão egoísta que nem a hora que ele tem que ir, ele vai. Né? E aí ele toma conta de todos os sistemas de nutrição das células através de um processo chamado de neoangiogênese. E, aliás, hoje, isso é um esteio do tratamento do câncer. Né? É tratar os vasos que irrigam o tumor e também a imunologia do estômago, fortalecendo o nosso sistema imune para combater o câncer. Porque o câncer, na verdade, são células rebeldes, né, egoístas, que querem usar todo o organismo para si mesmo. Porque o corpo também é uma sociedade, né, em que todas estão submetidas, então, ao espírito. Muito bem. Então, esse fluido, o que intelectualiza a matéria é o espírito. Tanto é assim que, quando ocorre a morte encefálica, por exemplo, quando o cérebro deixa de funcionar, o espírito já não está mais aí. E isso, eu tenho um capítulo que escrevo sobre isso, sobre transplantes, por exemplo, na ótica espírita, que isso está bem claro na codificação, que foi publicada em 1857, lá no Livro dos Espíritos, muito antes de se imaginar, né, que a transplantologia clínica pudesse acontecer mesmo. Por quê? Porque não precisa que o coração ele mantenha o fluxo de sangue, através, então, do suporte vital, que a gente mantém aquelas células vivas, que estão vivas pelo fluido vital. Entendeu? Uma coisa é a vida biológica, outra coisa é a vida do espírito, que são coisas diferentes. O fluido vital fica com as células. Quando o indivíduo desencarna muito jovem, está impregnado daquele fluido vital. Né? Agora, o que deixa é o perispírito junto com o espírito. Tanto o perispírito quanto o fluido vital é tudo parte do fluido cósmico universal, a gente sabe, mas uma parte dele anima a vida biológica e o outro segue com o espírito. Por quê? Porque o corpo, o perispírito, né, e o espírito, a inteligência, é o ser, então, corpóreo, o homem encarnado. Enquanto que o elemento estruturador, tanto no nível de um organismo só, que é o espírito, precisa desse modelo organizador biológico, que é o perispírito. Certo? O elemento estruturador do universo, então, é Deus. Então, tem a ordem no universo. Né? E os co-criadores, tanto em plano maior como em plano menor, são os elementos estruturadores também. Por exemplo, do pequeno universo que é o meu corpo, que é contido por trilhões de células, e que se modificam desde o momento que eu nasci. Porque a todo momento estão células nascendo e morrendo, porque o ciclo de vida e morte ele é permanente. O que nós não devemos nos fixar é justamente em tudo aquilo que é impermanente. Por isso é que gera insatisfação. Quando a gente fixa numa realidade última e muito maior do que as coisas impermanentes, a gente consegue, então, ver a beleza que existe por trás de tudo isso. Então, vejamos, então, o que é a biogênese. Kardec, na Gênese, ele não fala sobre a biogênese, porque é um conceito que surgiu muito tempo depois. Certo? A biogênese química, então, é um dos mecanismos aventados para conseguir explicar o surgimento da vida do ponto de vista biológico, né? Que seriam, então, elementos chamados de complexidade trivial, que os cientistas nem sabem definir bem o que é. Né? Por quê? Porque o que vale para os seres que a gente conhece hoje é a chamada biogênese, né? Que, ou seja, seres vivos surgem a partir de outros seres vivos. Vejamos o que Kardec fala sobre geração espontânea naquela época, então, que a Gênese foi publicada. Eu vou ler aqui, então. Sobre esse ponto, não pode deixar de lançar luz a questão da geração espontânea, que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. Sem distinguir os dois sistemas, discutir os dois sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só pode se aplicar aos seres das ordens mais ínfimas. Mais ou menos como se diz na biogênese hoje. Quando eu li a Gênese a primeira vez, eu confesso que eu fiquei um pouco chocado, né? Porque eu já, como nasci no século XX, né? Mas geração espontânea, né, é uma coisa que me deixou um pouco incomodado na época.
Então, a gente precisa ler e reler para conseguir compreender isso. É aquilo que eu falei naquele exemplo antes. A gente tem que começar pelo livro. Como eu comecei pelo livro dos Espíritos, eu já cheguei na Gênesis com uma maturidade um pouco maior para entender o que tinha ali. Por quê? Olha só. A geração espontânea é isso aí. Ó. Esse experimento mostra, né, então, de Red, né, então, no século XVII, ali, ó, que antes se achava o quê? Que se tu deixasse um pedaço de peixe podre ou carne podre, que as larvas iam surgir dali. Porque ia ter o fluido vital ali que ia produzir vida. Então, o que se vê? Um experimento bastante simples, em que se tampou aquele frasco e nada aconteceu lá dentro. Isso faz que a gente consiga conservar os alimentos hoje. Por quê? Porque a vida não surgiu daquela podridão que estava ali, as larvas e coisas. Não é assim que surge. Isso é a geração espontânea. Mas ela dependia o quê? De já animais adultos ali, aqueles insetos que aparecem ali, depositarem suas ovas ali para que as larvas surgissem. Mas isso aí não era uma dúvida que existia, não se pensava assim, se achava que a geração espontânea podia existir, isso era debate na academia. Por isso que Kardec, nessa obra, se debruça sobre esse assunto. Mas, ao mesmo tempo, toma cuidado, intuído pelo mundo espiritual, de colocar essa ressalva que não está no capítulo, e olha como ela é importante. Ó. O que ele diz? Cada coisa tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão, seria antes causa de atraso do que de avanço. Na de que aqui se trata, a importância do assunto nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. É necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Sem embargo, da parte que toca a atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém, não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Então, vejam só, quando ele trata da geração espontânea, ele claramente fala sobre a opinião pessoal baseada em pressupostos científicos vigentes da época. Ele diz que é a espiritualidade que comanda essa obra, mas que o trabalho ligado à ciência, de desvendar o mundo material, cabe ao ser humano encarnado. Não vem pronta essas respostas sob a forma de revelação. Vem sob a forma de intuição. Por quê? O homem tem que trabalhar e precisar para entender a realidade. Só assim é que a gente consegue desenvolver a inteligência. Lembremos que fomos todos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido, então, de ignorar grande parte da sua. E à medida que a gente vai explorando através do trabalho e do esforço, que a gente vai desvendando pouco a pouco os mecanismos, então, subjacentes a todas essas questões. Seguindo, então, o capítulo sobre a Gênese, o Kardec nos fala, então, de dois grandes reinos. E vejam como isso também, para a época, era bem pertinente. Ele falava no reino vegetal e no reino animal. E da geração espontânea, então, como não válida para esses reinos. Ou seja, ele já faz essa ressalva. Nós sabemos hoje que no reino animal, criaturas que são invertebrados, por exemplo, pertencem ao reino animal. E, obviamente, a geração espontânea não faz parte de nenhum tipo de criatura. A abiogênese, que me referi antes, tem a ver com esses seres de complexidade trivial, que nunca foram isolados, na verdade, né? Esse protoplasma aí. A visão atual ela mudou no sentido de contemplar, então, a existência de múltiplos reinos. Desde esse reino das células que nem núcleo tem, nessa cadeia evolutiva, então. Aliás, uma coisa muito interessante é que esses seres, eles não deixaram de existir, eles compõem o nosso corpo, e boa parte do nosso corpo é formado de bactérias. Graças a Deus. Porque as bactérias é que nos permitem viver a vida orgânica que a gente tem. Elas protegem o nosso intestino, por exemplo. Existem nas nossas vias aéreas, na boca, na pele, em todos os lugares tem as bactérias. Somos contaminados por bactérias. Contaminação não é a mesma coisa que infecção. Infecção é a resposta inflamatória que a gente tem para expulsar esses germes. Né? Porque as bactérias são fundamentais. Eu vou dizer uma coisa, muitos talvez saibam, mas pasmem. Quando a gente usa muito antibiótico, numa UTI, por exemplo, e que termina com toda a microbiota intestinal, a pessoa adquire uma infecção gravíssima por um germe chamado Clostridium difficile. O nome já diz, né? Que é difícil de tratar. O Clostridium difficile, então, ele causa promove uma destruição do cólon, do epitélio do cólon, permite a translocação de bactérias invasivas para dentro do corpo e está feito o problema
né, que vai levar à morte se não for tratado. Como é que se trata isso? Pode se tratar? Um dos tratamentos em voga hoje é repovoar o intestino com bactérias, né? Popularmente chamado transplante de fezes. Me deixa morrer, né? Deixa morrer, transplante de fezes, né? Não. Brincadeiras à parte, né? Vejam como a importância das bactérias nesse sentido, né? É muito importante repovoar, porque elas são como tudo tem importância dentro do ecossistema. Olha a mensagem subliminar que tem isso. Uma ínfima bactéria, que nem núcleo tem, coitada, ela é importante para toda ordem no organismo, naquele pequeno universo. Tá? Então, e o organismo ele relembra o universo mesmo. Se aventa que existem mais conexões neuronais do que galáxias no universo. Um universo dentro de cada um de nós. Né? Então é muito bonito, muito poético. O oceano, nós somos formados pelo oceano, poeira de estrelas, o universo, né, as galáxias dentro dos nossos neurônios e tudo mais. E o ser mais ínfimo ali, a bactéria, que nem núcleo tem, é fundamental para a manutenção da nossa vida. Né? Então tem várias mensagens em relação ao amor, mesmo dentro da biologia. Então vamos lá. Então hoje se tem uma visão diferente em relação a esses múltiplos reinos que formam. Então, dessas bactérias, os protozoários, os cromistas, os fungos, as plantas e os animais. E ainda outros. Né? Então, que não existe geração espontânea, tal qual se pensava na época, por experimentos bastante simples nos demonstram isso, e que existe biogênese a partir de outros seres mais fundamentais e evolução. Esses seres mais, o que é perfeitamente compatível com a doutrina espírita, que é uma doutrina de evolução. E que o espírito evolui do simples e ignorante, a mesma coisa se dá no mundo biológico, se dá com as estrelas e tudo mais. Porque tudo evolui. No meio médico tem uma piada que diz até câncer evolui, né? Infelizmente. Então, assim, evolução, está presente sim. Qual é a discordância do neodarwinismo com as doutrinas espiritualistas? É no mecanismo. Porque no mecanismo aventado pelo neodarwinismo é o acaso, enquanto que nós enxergamos o quê? Propósito. Propósito na evolução, propósito, sentido na vida, sentido no sofrimento e tudo mais. Então, é uma questão moral que se desdobra a partir desses fundamentos biológicos. É muito difícil explicar isso quando não tem propósito agregado por trás disso. Então, existem lacunas, obviamente, nesse conhecimento, né? E principalmente no que se refere a essa biogênese química, como surgiram os primeiros seres vivos. Um dia talvez a gente venha a descobrir, ainda não há essa resposta, mesmo tanto tempo depois da publicação da Gênese. Né? Então ali está a diferença, eu coloquei, evolução cega, seleção natural, e evolução guiada, né, como pressupondo inteligência no desenho. O flagelo mostra isso. A estrutura do olho humano mostra isso. Não confundir isso com criacionismo, viu? Existe uma campanha difamatória, que levou, inclusive, a processo nos Estados Unidos, para tentar ligar o desenho inteligente ao criacionismo. Que não são coisas, não é a mesma coisa. Sabe? É tu enxergar propósito só nos mecanismos, e parece cada vez mais claro isso, dentro da ciência mesmo. Finalmente, Kardec, ainda tudo isso eu estou abordando, olha só, o capítulo da Gênese, vale muito a pena ler esse capítulo por isso, né, com essa visão, então, atualizada. No homem corpóreo. Então, o homem é o ser humano espiritual, incorpóreo, né, que está usando um corpo que tem morfologia, ou seja, forma e função e fisiologia, quando o corpóreo é a fisiologia biológica encarnada. No mundo espiritual, existe outra morfologia e fisiologia que é a perispiritual. Por quê? Porque o perispírito não deixa de ser matéria também, né? Mas é um outro tipo de matéria quintessenciada, segundo a codificação, certo? Então, mas que é muito mais plástica do que a matéria. E mesmo assim, a nossa matéria orgânica é extremamente plástica. Tá? E sempre renovada. A pele de uma pessoa de 98 anos, ela tem 98 anos? Não, ela é novinha. Entendeu? Porque ela sempre está se renovando. Mas por que tem aqueles desgastes? Porque a matriz gastou. Por quê? Por uma programação espaço-temporal biológica, para viver no espaço-tempo. O espírito vive outra realidade, a realidade última. A nossa realidade é dentro do tempo, que é uma criação do cérebro para conseguir viver sem enlouquecer. Né? Dentro dessa figura egóica e tudo mais. Muito bem. E o ser humano, então, encarnado, o homem corpóreo, ele tem morfologia biológica orgânica, que, inclusive,
está classificado taxonomicamente, né? Então, ali, se for olhar no PubMed, tem uma parte muito interessante que é sobre taxonomia dos seres. Pode procurar qualquer bichinho ali que tu vai encontrar, ou planta, qualquer coisa. Então, o ser humano ali, né, mostrando... Kardec ele fala sucintamente sobre isso, e isso a gente sabe, então. Mas o que ele nos diz a respeito disso no capítulo, então? Ó, só para mostrar ali, ó, no reino animal... Então, vai indo para os hominídeos e tudo mais, os parentes, o gênero Homo. Existiram outros indivíduos do gênero Homo, que não Homo habilis, Homo neanderthalensis, outros que desapareceram da Terra, ficando apenas o Homo sapiens, né? Que é o que sobreviveu, que era o que tinha as características necessárias ao desenvolvimento do espírito humano no nosso planeta. Né? Vejam que existem outros, então, que são símios, mas que não são do mesmo gênero Homo, que são então os símios atuais, né, que existem na atualidade. Então, o homem não veio do chimpanzé, né? Tá vendo? O chimpanzé é um símio atual, certo? Nós temos uma raiz comum em relação a esses. E vamos ver o que Kardec nos diz isso, então, diz a respeito disso. Olha que interessante. São idênticas às dos outros corpos as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros há ele de ter se formado, através da evolução. Está vendo? Francamente evolucionista. Imagina aí o embaraço que isso causou na igreja da época, né? Afirmar uma questão dessas, que o homem sim evolui e Darwin tinha razão em relação à evolução. O mecanismo dos neodarwinistas é que a gente está discutindo, mas em relação à evolução não há dúvida. A gente negar isso é negar tudo que foi construído em relação aos achados fósseis, a própria pesquisa que levou à criação do livro A Origem das Espécies, né, em Galápagos e outros, sobre a evolução dos seres mesmo. Né? O que se discute é o mecanismo. E ver Kardec está afirmando isso aqui de uma maneira muito interessante, sobretudo considerando, então, o modelo da época, né, que estava afrontando realmente. Certo? Então... era isso. Eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Bom evento a todos. Muito obrigado.